ao Bilíngue em Pauta, seu podcast de educação bilíngue. Eu sou Bruna Farias e hoje eu estou no segundo episódio com as bilinguistas. A gente já falou sobre brincar na educação infantil e a gente vai continuar com esse tema por mais alguns episódios, porque tem muita coisa para falar. No episódio anterior, se você não viu, pode voltar para ver. A gente conversou sobre como brinca uma criança bilíngue. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar sobre como estimular a produção oral em inglês, ou a produção oral de forma geral, durante a brincadeira. Sejam bem-vindas novamente. Contem um pouco do Bilinguistas, por favor, para quem não estava no episódio anterior. E quando vocês estiverem prontas, vamos lá. Joia. Tá, eu sou a Rebeca. E eu sou a Carol. E nós somos as bilinguistas. Vocês ensaiaram. Bom, a Bilinguistas é um centro de formação de professoras bilíngues, né, com super foco na educação infantil. Então, brincar é nossa praia, né? A gente acredita muito na potência do brincar. Inclusive, a gente tem um mini curso só sobre brincar bilíngue. É um mini curso de 3 horas, que vem com um e-book cheio de sugestões, tem áudios da Rebeca trazendo pronúncias de palavras. A gente faz um comparativo de brincadeiras tradicionais brasileiras e do mundo, enfim, muito interessante. Que maravilha! E quem se interessou, acha onde? Acha lá no site bilinguistas.com ou acha no nosso Instagram, @bilinguistas. Perfeito. Estaremos lá, provavelmente, quando a pessoa estiver assistindo aí ou ouvindo o podcast, a gente provavelmente já vai estar por lá juntas. Muito bem. Então, obrigada por ter aceitado o convite e vamos. Como que fica a produção oral durante a brincadeira? Eu já adianto que eu escuto dos meus colegas professores que as crianças falam muito português, que existe um desconforto quando a coordenadora pedagógica passa e vê aquelas crianças só falando em português. Bom, algumas observações que vocês já devem ter ouvido por aí bastante, né? Então, diga lá, vamos começar. Então, vamos já pegar alguma coisa que a gente falou no outro podcast antes. Então, assim, vai pegar outro podcast para assistir, mas, né? Mas volta. Vou pescar essa, que é a expectativa. Então, assim, a coordenadora ou a professora está esperando que as crianças, na plena diversão, sentem no chão e falem português. Quando que isso está no planejamento? Para fazer junto. Né? Fala inglês. Para falar inglês, o que eu falei? Português. Para falar inglês. Juntas. Então, assim, e isso, assim, é primordial. Então, vamos ajustar essas expectativas, né, primeiro. Então, a expectativa de uma criança bem pequena bilíngue, quando tá se divertindo, assim, sozinho brincando com as crianças, não é que a criança para e só fala inglês. Isso não é uma realidade que vai acontecer aqui no Brasil, em termos da língua inglesa, principalmente, né? Então, o contexto brasileiro, quando a gente está pensando nessa língua, isso não vai acontecer. Então, assim, pode tirar da ideia, não. Pense numa sala de professores. O que acontece no horário de almoço? Exatamente o que a gente vai esperar de uma criança. Elas estão falando da vida, estão contando, de repente, it was amazing! Vocês têm que ir lá. É uma mistura, é um code mixing que acontece nessa diversão da professora. É isso que a gente quer colocar na vida da criança. Só que, assim, para essa criança fazer isso, ela tem que estar totalmente repertoriada com as palavras e com essa linguagem. Isso tem que fazer sentido no uso dela, no brincar, né? Então, antes disso, vem um grande planejamento do professor. E essa intervenção que a professora vai fazer, né, nesse planejamento, nessa atividade, é um espectro contínuo, né, que vai desde o guided play, que é quando a professora está totalmente envolvida por completo na brincadeira, para o free play, que é quando a criança está livre e solta, pode escolher e fazer o que ela quiser e se divertir no jeito que ela quer. Tá? Então isso está no spectrum.
E primeiro a gente tem que entender que existe esse espectro, né? E que a professora, em todos esses momentos, tem um papel. Mesmo se ela está no livro brincar fazendo o que ela quiser, a professora está ali, está junto, está observando, né? Está fazendo pequenas intervenções. E no Guided Play, ela está totalmente lá brincando junto. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E um pouco sobre esses papéis num outro podcast, né? Aqui. Mas, o que mais? O que eu posso fazer, eu acho que é ilustrar como que isso pode acontecer, né? De repente, para quem ouviu tudo isso, falou, nossa, mas então o que é para fazer, né? Então, vou contar o que pode fazer. A day in the life. Não, porque se a gente for pensar uma criança brincando, ela tá mobilizando tudo, né? Ela tá escolhendo né, que material ela precisa, ela tá inventando a história, ela tá atribuindo um papel para o outro, ela tá, né? E além de tudo, fazer isso em inglês é muito, né? É pedir muito. Mesmo quando a gente pensa em uma criança de 3 anos que tá num brincar solitário ali, ela tá brincando com o brinquedo, né? E que então tudo ela bem, põe lá um ursinho, totalmente é o que é esperado para aquela faixa etária, né? Então ela põe lá um ursinho, uma boneca, vai dar comidinha. E ela tá falando né? Ela tá falando sozinha, ela tá construindo uma voz interna dela, né? Essa voz vai aparecer em inglês. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente não vai esperar que isso aconteça. A gente vai sentar do lado dela. Ah, você tá dando comidinha pro ursinho? O que ele tá comendo? Vai você narrando. Nossa, que delícia, eu tô vendo. Tá quente, precisa soprar? Eu também quero um pedaço. Isso é você falando inglês com a criança e mostrando para ela o que ela pode usar para brincar da próxima vez, né? Então, senta ali. Vai observando o que a criança está fazendo, vai narrando para ela. Olha, eu vi que você pegou esse ursinho, que legal, esse é o seu ursinho favorito. Enfim, vai trazendo para ela o vocabulário ou a linguagem ali apropriada para ser usada naquele momento. Quem sabe, em algum momento que ela vai pegar o ursinho, ela pode usar, ela pode escolher usar uma parte. Talvez ela vai usar a forma como a avó dela fala. Talvez ela vai usar a forma como o pai dela fala. Ela vai fazer uma escolha ali que tem muitos fatores, né? Mas a escolha pode, sim, ser pelo uso da língua inglesa, né? Agora vamos pensar num projeto longo aí, de ensinar uma brincadeira. Porque também tem isso, né? A gente pode repertoriar as crianças na própria brincadeira. Então, se a gente vai fazer uma brincadeira de uma comidinha, né? Tem a caixa de areia ali, as crianças estão fazendo bolo. Você está observando, as crianças estão fazendo bolo, eu vou trazer uma confeitaria, né? Então você vai trazer para a sua roda primeiro bolo, rosquinha, sei lá que outro doce, donuts, cupcake, vai ensinando para eles. Depois, que palavras a gente pode usar para descrever essas coisas? Então, a gente não entrou na brincadeira, mas a gente está construindo alguma coisa que vai apoiar essa brincadeira. Então hoje agora a gente vai fazer com loose parts, vai fazer com massinha, vamos construir cupcake de biscuit, vamos fazer rosquinha de pintar, não sei. Vai indo, tudo isso você vai colocando a linguagem. Vai abrir a confeitaria, né? A confeitaria. O que eu preciso? Eu vou comprar, eu vou pegar, é pro aniversário da minha irmã, vai trazendo para as crianças. Você vai lá brincar e ensinar. Eles já sabem como fala tudo aquilo, eles já sabem como descreve tudo aquilo. Agora você vai ensinar a pedir, a entregar, a falar que quer mais um, né? Enfim. Mas tá vendo como a professora está sempre dentro daquilo? Nesse início de ensinar uma brincadeira, de qualquer coisa, nesse bem início, a professora está ali, assim, monta a massa junto com as crianças. Pega aqui, ser isso. Na brincadeira, não é só flashcard na roda, é isso, né? Eu estou brincando junto, né? O tempo todo. Brincar de verdade, não ficar brincando, né? Então, não ensinar, né? É brincar, estou brincando. Mas junto com isso também, posso trazer um episódio de um desenho, de um personagem que vai aparecer ali, essa linguagem, ou essa interação que eu tô querendo? Isso.
vai modelar como as pessoas se comportam em uma confeitaria? Posso. Vou colocar a televisão e sentar e esperar eles assistirem? Não. Vou colocar. Pausou. O que ele falou? O que a gente pergunta quando a gente quer mais um? Ah, como é que fala cobertura? Ele acabou de falar que ele quer o da cobertura de tal cor. Alguém ouviu essa palavra? Como que ele chamou? E, né, vai pausando, vai fazendo a intervenção. A televisão sozinha não ensina, né? Então a gente para. Depois pode até assistir uma vez para, né, dar continuidade. No outro dia vai trazer o livro, a fantástica confeitaria da Maria, não sei quem. Traz o livro, lê a história. Olha aqui, o que a gente já sabe, o que a gente não sabe, né? Como que ela fez para comprar? Nossa, o bolo dela era do sabor não sei qual. Tem essa fruta, não tem quem gosta, quem não gosta. Faz uma lista de nomes, quem gosta, qual o seu sabor favorito. Vamos fazer uma pesquisa com as pessoas da nossa família, qual é o bolo que... Traz uma foto do seu aniversário, era bolo do quê? Assim, infinitos, né? Porque aí, quando você deixa uma confeitaria em um espaço da sua sala e as crianças escolhem no momento de free play e lá, elas têm tudo isso para levar para brincadeira. Sim. É assim que a brincadeira fica em inglês, né? Não é assim, nossa, meus alunos não falam inglês. Puxa, trouxe essa bola e não aconteceu. A mágica não aconteceu. Interessante. Eu queria que vocês voltassem nessa linha que você trouxe, Rebeca, porque durante essa explicação de vocês falaram um pouco do começo, o professor está envolvido, depois o professor se distancia, né? Só que na educação infantil, que as crianças chegam em março, chegam em junho, chegam em agosto, como que a gente vive esse começo e esse meio e essa ponta, que eu não vou falar um final, né? E essa ponta, tudo junto, porque eu imagino que todo mês tem começo, meio e ponta. Sim, porque a confeitaria fica lá, mas a pizzaria tá chegando, né? O consultório do médico veterinário, a gente vai trazendo, né, diferentes propostas em diferentes momentos, mas também essa é uma decisão que a professora toma da mesma forma como ela toma todas as outras, observando e percebendo qual é a melhor forma de mediar, né? Porque às vezes um grupo de criança precisa de mais presença da professora naquele dia. Em outro dia, talvez ela já não precise tanto. Outro grupo vai precisar mais de outro tipo de presença. Alguns grupos ou algumas crianças vão precisar que a professora intervenha no sentido de organizar. Já foi a sua vez, agora é a da... Outro vai precisar no sentido de trazer linguagem. Não, mas peraí, você não é o confeiteiro? O que o confeiteiro fala mesmo? Não sei quem, ajuda aqui. Né? Então, assim, são diferentes tipos de intervenção e esse é o papel do professor, né? É de olhar o que a criança precisa naquele momento para dar o próximo passo. Então, a intervenção vai assim. Né? Nossa, e tem uma coisa que eu pensei agora, que eu acho que um desafio muito grande para a professora brasileira, que ela nunca brincou em inglês quando ela era criança, né? Então, assim, como que ela vai chegar numa sala e não fazer isso, e não querer ir pro português? Quando a criança dá o pão pra ela vai falar assim, obrigada. Ela vai falar assim, nossa, dá pro padeiro. Como fala padeiro, gente? Né? E é aquilo. Então, assim, a necessidade também da professora imaginar essa brincadeira acontecer, para pegar as palavras que lhe falta naquele momento, também é muito importante, faz parte desse planejamento. É ela ter o recurso de brincar em inglês também, né? De assim, como que fala assim, pega lá, minha vez, quais são essas expressões, né, que usa no dia a dia? Outro dia ela me perguntou, como que é café com leite em inglês? E eu falei, cara... Não o de beber, o de brincar. Sabe quando ele falou assim, não passa bola, aquele café com leite? Aí ela... O que é isso? Não, e ela foi assim, né? Quando eu entendi o conceito, a gente nunca fala assim, a gente fala assim, take it easy, né? Take it easy on him. He doesn't count. Não conta. Olha que legal. Então, assim, você tem esses conceitos também que
Gente, Da cultura local. ou da você com vai leite. continuar com o português café com leite, que eu acho maravilhoso, aliás. Eu acho que eu vou introduzir isso nos Estados Unidos. Gente, chama café com leite. Quê? Não, só fala. Então, assim, a professora tem que entender essas palavras, como que ele usa essas expressões também na brincadeira. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falou é que provavelmente o professor de inglês não teve uma educação bilíngue. Ele foi para um curso de idioma, então assim, padeiro é uma palavra que provavelmente não apareceu ou apareceu em 1, 2 aulas. Mas se a gente tá falando de confeitaria, eu vou falar muito em padeiro, eu vou falar muito em assar, eu vou falar em mexer, eu vou falar em misturar, eu vou falar fermento químico. Tipo de açúcar. Sim, sim. Né? Mas além Coberturas. desse vocabulário específico, também o seu emocional entra. Porque quando a gente vai comprar Carolina na padaria, a gente fala pra mulher assim, ó, tem mais um chorinho? E como é que a gente pede um chorinho em inglês? Né? It's not a little assim, cry. não é cryzinho? Não é cryzinho. Então também tem isso. Às vezes a gente quer trazer uma coisa bem-humorada, uma coisa engraçada, meio que uma piadinha ali, um pun. Mas como é que a gente faz isso na outra língua? Né? Então, assim, todo mundo entra pro brincar carregando muita coisa. Carregando a sua cultura da infância, mas também carregando o seu emocional, carregando as suas memórias afetivas. Né? Então é isso. Como que é o zerinho? Como que é o pi? Yes! E você falou uma coisa muito importante que é Carolina, que é o nome dela, não sei bem. Você não precisa brincar de fazer donuts. Entendeu? Você não precisa brincar de fazer alguma coisa gringa. Você pode brincar de fazer uma coisa brasileira em inglês. Por favor. Por favor, né? Senão cai no monolingue que a gente tava falando no episódio anterior. Só porque é donuts de boi gringo? Não precisa. Pode rosquinha. Precisa ser cupcakes. O sonho, né? Que eu imagino que sonho seja de uma cultura local, né? Suspiro. Sim, muito legal. E eu queria voltar de novo na linha. Pensando em ajudar o professor que tá ouvindo a gente, o coordenador e tudo mais. Porque a gente fala linha, de novo, a gente pensa em começo, meio, ponta, ou então eu vou colocar final. Mas você trouxe uma coisa, Carol, que eu concordo muito, que num dia foi de um jeito e no outro pode ser diferente. Então, no planejamento, que é uma coisa que a gente vem falando também, às vezes a gente pensa começo, meio e fim de um projeto. Mas o professor também precisa estar aberto para entender que um dia é muito mais começo, um dia é muito mais final, e depois é meio, e depois é final, e depois é começo. Faz sentido? Vocês também veem assim? A brincadeira, ela é uma atividade permanente, né? Então a gente não vai brincar esse mês disso e não vai mais brincar, né? Não é o fundo do mar, acabou, não tem mais, agora a gente vai fazer outro assunto, né? Então assim, a brincadeira, ela pode ficar ali à disposição e as crianças vão... especialmente no momento do free play, elas vão escolher engajar naquela brincadeira, né? E quando a gente fala de brincadeira, a gente está falando muito da brincadeira simbólica, que a gente, né, essa brincadeira narrativa, enfim. Mas tem outros tipos de brincar, né? Por exemplo, construir com blocos, por exemplo, loose parts, por exemplo, jogos de regras, tudo isso são brincares, né? Formas de brincar. Então, quando a gente fala para as crianças free play, pode ser que tenha criança que vai querer sentar para desenhar. Pode ser que tenha criança que quer montar alguma coisa com um Lego, pode ser que queira colocar uma fantasia, pode ser que queira jogar um jogo mesmo, né? Tem época, agora figurinha, mas tem época de batalha naval, todo mundo, né? Connect the dots, todo mundo só fica... também faz parte da cultura infantil, vai querer fazer sempre o mesmo jogo. Sim. Enfim, tem um tempo de repetição ali, né? Que é importante pensando na língua. Então, se você... assim, queria entrar numa coisa de Lego hoje, você também faz online. E depois. Porque essa repetição é uma atividade também... permanente. Isso a gente traz e traz e traz. E é isso também que quando a brincadeira tá confortável e tá mobilizando menos para brincadeira, eu consigo mobilizar mais para a língua. Né? Porque eu já não estou mais de novo pensando que regra que é, de novo lembrando se aquela é a exceção da regra, de novo tendo que rever como é que... Não, agora eu já sou craque na dama, eu já sei jogar dama até de olho fechado. Agora talvez eu comece a usar a língua que está disponível, porque eu também já não estou usando tudo pro jogo, né? Então... Eu ganhei...
virei dama. E aí, né? Como será que fala, virei Nossa, dama? E pra eles trazerem as perguntas também, porque do mesmo jeito que você perguntou como que é café com leite no sentido da pessoa que não está na conta ali da brincadeira, e o virar dama? E se eles trouxerem essa pergunta, maravilha, né? Estão querendo se comunicar em inglês. Perfeito. Adorei. Acho que já temos um episódio. Fiquem ligados nos próximos, que a gente ainda vai falar sobre o que faz o professor enquanto as crianças brincam, que a gente já deu bastante informações e spoilers do que de como isso acontece. E a gente vai falar também de planejamento e espontaneidade na brincadeira. Então, se você já ouviu o primeiro, ótimo. Segundo, check, tem mais 2. E se esse é o seu primeiro, volta e fique ligado que ainda tem mais. Muito obrigada. Obrigada a você. Bruna.